Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Danilo, sou aluno aqui da Escola Maria de Novaes Pinheiro, do segundo MU Mídias, e eu vou estar apresentando para vocês esse nosso vídeo, esse nosso vlog sobre a nossa visita pedagógica para as Três Santas. E a nossa primeira parada nessa visita pedagógica foi em Santa Leopoldina, onde nós conhecemos o Museu Colônia, que é o destaque do turismo do Espírito Santo. Todos estamos aqui com a Ana, ela vai contar um pouquinho aqui da história desse grande museu aqui em Santa Leopoldina. Vou dar a voz aqui para ela. Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Ana Mota, sou historiadora e museóloga, supervisora aqui do Museu do Colono, que é um museu casa, ou seja, ele é um museu que representa como era uma casa de um colono do século XIX. Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá foram territórios que foram colonizados no final do século XIX por esses imigrantes europeus, e aqui não foi diferente. Essa casa morou uma família de colonos chamada família Rosmeister, que eram austríacos. Aqui em Santa Leopoldina a gente vai ter várias nacionalidades, luxemburgueses, holandeses, suíços, tiroleses, que inclusive vão até dar nome a alguns bairros, alguns distritos aqui do município. Essa família que morou aqui, ela era uma família que já veio da Europa rica, então a casa vai ter uma característica bem diferente, né? Uma casa de 2 andares, com porcelana, obras de arte, mas nem todo colono vai ter uma vida tão luxuosa assim. Alguns vão ter uma vida, inclusive, bem difícil. Entendi. E Ana, essa casa aqui, ela tem mais ou menos quantos anos de história? Então, ela foi construída em 1877 para abrigar a família, né? Depois que o senhor Luiz casou com a dona Eugênia, eles tiveram 8 filhos. E aí a família ficou aqui até 1969, quando o filho Luiz decidiu vender a casa para o governo do estado, com algumas peças que pertenceram à família, para se transformar em um museu. Então esse edifício foi casa e logo depois museu. Maravilha, muito obrigado, tá? E agora temos a nossa segunda parada, que foi no município de Santa Maria de Jetibá, que onde há mais de 60 anos os povos primeiros chegaram ao Espírito Santo, um dos seus principais destinos no país em que chegaram fugindo da guerra. Santa Maria de Jetibá ostenta o título de município mais pomerano do Brasil, e a presença desse povo tradicional se dá no campo, como na cidade. Nessa cidade, nós conhecemos a Câmara Municipal e também o Museu da Imigração Pomerana, que é um museu casa, que em seu arquivo é possível conhecer um pouco mais sobre a história e a chegada dos imigrantes ao estado do Espírito Santo, assim como a ocupação do município. Além da história, o museu também possui acervo fotográfico e objetos antigos que relatam detalhes sobre a cultura pomerana.
E agora, na nossa terceira e última parada, que foi na cidade de Santa Teresa, nós conhecemos o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, onde vocês podem ver aí no vídeo que tem muitas espécies de animais, e também nós conversamos com o nosso amigo Toninho, que vai contar para vocês um pouco da história desse museu. Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui no Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que é do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Estou aqui com o Toninho para ele contar um pouquinho da história aqui desse grande museu. Tem como você contar um pouquinho, Toninho, da história, de quando começou, que ano foi criado? Sim, então, boa tarde, pessoal. Esse museu é um museu de história natural, né, um museu de biologia, e ele foi fundado em 26 de junho de 1949 pelo naturalista Augusto Husk, que é o patrono da ecologia do Brasil, né? O nome Museu de Biologia Professor Melo Leitão é uma homenagem que ele fez ao ex-professor e amigo, o Cândido Firmino de Melo Leitão, que o incentivou, que o levou daqui de Santa Teresa para o Museu Nacional no Rio de Janeiro para estudar. Depois Augusto Husk também foi um professor da área de botânica lá no Museu Nacional, né? E o Augusto Husk, ele foi nascido aqui em Santa Teresa no dia 12 de dezembro de 1915, né? Então foi na década de 30 que ele foi lá para o Museu Nacional. Em 49 ele fundou o museu e morreu em 86 com 71 anos de idade. Entendi. Toninho, eu vi que aqui tem bastante animais, tem muitos animais. Esses animais, no caso, eles são mais para exposição ou vocês meio que guardam ele, protegendo ele do mal aí da natureza fora? Então, o Augusto Husk estudou a fauna e a flora da Mata Atlântica, né? Na época dele não tinha biologia como matéria de escola, então ele estudou agronomia e depois estudou direito. Esses animais, os animais vivos, né, e empalhados que temos aqui, a boa parte dos empalhados é da época dele, né? E os animais vivos foram resgatados pela Polícia Ambiental ou por guardas do IBAMA, porque já viviam em cativeiro e não tinham nenhum registro, né? Então é proibido mantê-los em cativeiro, né, sem serem registrados, então foram apreendidos e tragos para cá. Eu vi que ali tem um canhão e que tem uma estátua. Você poderia contar um pouquinho, porque eu não sei muito. Então, o busto que temos ali é do Melo Leitão, do Cândido Firmino de Melo Leitão. Como eu falei anteriormente, era um renomado zoólogo do Museu Nacional. Então foi ele que deu o incentivo ao Augusto Husk, né? O canhão foi um presente do Exército Brasileiro ao Augusto Husk. Então, nesse mundo científico, ele era muito respeitado por certas pessoas e era odiado também por outras pessoas, como caçadores, desmatadores. Então, quando ele ganhou esse canhão do Exército Brasileiro, ele resolveu colocá-lo apontado. Se você observar, ele está apontado para aquele portão lá, né? Então, na época do Augusto Husk, não existia essa entrada aqui por onde vocês passaram. Sim. Existia somente aquela de lá. Então, certa vez vieram aqui alguns vândalos, né, mataram alguns animais, aves, né, principalmente, e colocaram penduradas lá numa cerca de arame farpado que tinha no lugar daquele muro lá, né? Então, depois que Augusto Husk ganhou esse canhão, como uma forma simbólica de proteção do local, ele colocou apontado para o portão, como uma forma simbólica de proteção. A âncora foi um presente da Força de Transporte da Marinha, né? O que a gente passa para o público que visita o museu aqui é que ele queria que todo o esforço dele durante anos de pesquisa científica ficasse ancorado, no sentido figurado da palavra, né? Ficasse ancorado aqui no museu. Então, ele morreu em 86, com 71 anos de idade, de insuficiência hepática, né? Problema do fígado. Em 83, 84, ele passou toda essa área aqui para o governo federal, para que dessem continuidade aos trabalhos de pesquisa científica da Mata Atlântica, da fauna e flora da Mata Atlântica.
Maravilha, Toninho. Muito obrigado, tá, Toninho? Uma mensagem que você queira deixar assim pro público, para um futuro aqui, não sei se vocês pensam em expandir aqui, ter algum contato com a prefeitura ou com o governo, para ter, né, uma reforma, alguma coisa do tipo. Tem como você me dizer alguma coisa sobre isso? Sim, recentemente o governo estadual, né, cedeu um terreno que ia ser construído um hotel, depois não deu certo e tal, cedeu para o Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então é bem provável que a nova sede, né, do Instituto seja construída nesse terreno, né, que fica a uns 2 quilômetros daqui, indo para Vitória, né? Bom, a minha mensagem para o público é que para preservar, pensar em relação à preservação do meio ambiente, porque nós estamos inseridos no meio ambiente, né? Dependemos da água, das árvores para respirar, da água para beber, né? Da chuva, para fazer esse ciclo, né, que é o meio ambiente. Então nós estamos inseridos, né, em relação com os animais, com as plantas. Então a minha mensagem é para o público preservar, ter essa conscientização de preservação de meio ambiente, porque nós dependemos disso, né? Nós dependemos do beija-flor. Sabemos que o Augusto Husk foi um estudioso do comportamento dos beija-flores, né? Então ele teve essa percepção da continuidade da vida, que é a polinização das flores, né? Uma flor polinizada é transformada no fruto, e o fruto vem alimentar a nós, né? Então, o Augusto Husk teve essa percepção. Então, se a gente guarda, né? Se a gente preserva as matas, a gente está preservando, consequentemente, os animais, as plantas, né? Que nós dependemos deles para sobreviver. Então a minha mensagem é essa, de preservação. Entendi. Tá bom? Muito obrigado, nós ficamos aqui agora com o Toninho, nesse lindo e grande museu, e é isso. Obrigado a você, tá? Muito obrigado, tá, Toninho? Obrigado a você. Tudo Obrigado, bom. valeu, com Deus, bom trabalho. Parabéns. Valeu. Valeu, tchau. E é isso, galera. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui e estamos ansiosos para a nossa próxima visita pedagógica. Até 2024.